Este encontro pretende promover a reflexão, o diálogo institucional e a partilha de perspectivas sobre os desafios que hoje se colocam ao setor energético num contexto de transição, inovação, fiscalização e segurança de abastecimento. Para a sessão de boas-vindas institucionais, convido a subir ao palco Alexandre Fernandes, Presidente da ENSE, e Luís Filipe, Vereador da Câmara Municipal de Coimbra. Peço, por favor, uma salva de palmas. Então, muito bom dia a todos, bem-vindos a Coimbra, bem-vindos a esta sala tão bonita e icónica da cidade. É um gosto receber-vos a todos e naturalmente, este evento tão especial e tão oportuno, porque, de facto, se há altura importante para discutir o que está acontecendo no mundo, de facto, é esta e este tempo é mesmo relevante. Começo por cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Entidade Nacional do Setor Energético, Alexandre Fernandes, e na sua pessoa cumprimentar todos os presentes. É mesmo um gosto tê-los aqui e agradecer mesmo o vosso empenho e a organização e esta sala que está tão bonita. Minhas senhoras e meus senhores, é com grande sentido de responsabilidade institucional e profundo orgulho que Coimbra acolhe esta terceira Conferência Nacional sobre a Fiscalização e Prevenção do Setor Energético. Coimbra é uma cidade com história, mas é também uma cidade que olha para o futuro. Uma cidade onde o conhecimento, a ciência e o serviço público se encontram para responder aos grandes desafios do nosso tempo. E poucos desafios são hoje tão importantes e estruturantes como a energia, para a sua ligação direta ao desenvolvimento económico, à justiça social, à proteção ambiental e à soberania do país, como temos observado nestes dias. A transição energética deixou de ser uma opção política para se tornar uma exigência coletiva. Exige visão estratégica, decisões firmes e, sobretudo, confiança. Confiança dos cidadãos, das empresas e das instituições num sistema energético seguro, transparente e resiliente. É precisamente neste ponto que a fiscalização e a prevenção assumem um papel central, não como obstáculos à inovação, mas como garantias de equidade, segurança e credibilidade. Num setor em rápida transformação, marcado pela diversificação tecnológica e pela crescente complexidade, prevenir riscos e assegurar o cumprimento das regras é também uma forma de proteger o interesse público. Para os municípios, esta realidade é cada vez mais concreta. A energia cruza-se hoje com políticas locais fundamentais, como o urbanismo, a mobilidade, a habitação, a ação climática, a proteção civil e a qualidade de vida das pessoas, naturalmente. As autarquias não são meros espectadores da transição energética, são atores essenciais pela sua proximidade aos cidadãos e pela sua capacidade de transformar políticas em soluções reais no território. Coimbra tem procurado assumir esse papel com responsabilidade e ambição. Trabalhamos em estreita articulação com a Universidade, com os centros de investigação, com o tecido empresarial e com entidades públicas para promover o desenvolvimento sustentável, ambientalmente responsável e socialmente equilibrado. Esta conferência é um reflexo claro dessa articulação virtuosa entre conhecimento, regulação e decisão política. Quero destacar de forma particular a relevância dos debates que aqui serão tidos hoje sobre a segurança do abastecimento e da resiliência do setor energético. Os momentos de crise, reais ou simulados, lembram-nos que a preparação, a coordenação institucional e a capacidade de resposta são determinantes. Vivemos isso há poucos dias. Antecipar riscos é um ato de boa governação. Num contexto internacional instável, como vivemos hoje em dia, garantir que o sistema energético funciona com rigor, transparência e responsabilidade é uma condição essencial para proteger a economia, os serviços essenciais e a confiança dos cidadãos. Ao realizar esta conferência em Coimbra, reafirma-se a importância do território, porque é no território que as coisas acontecem, na construção de políticas públicas nacionais. As grandes estratégias só são bem-sucedidas quando têm expressão local, quando são efetivadas em nível local e quando envolvem quem está mais próximo das pessoas. Quero, por isso, deixar uma palavra de reconhecimento à ENSE, pela organização desta iniciativa, bem como às entidades parceiras e a todos os oradores que aqui partilham a sua experiência e visão. Este encontro é um contributo claro para um setor energético mais forte, mais seguro e mais alinhado com os objetivos climáticos e sociais do país. Desejo a todos um excelente trabalho, debates produtivos, decisões esclarecidas, que
que esta conferência nos ajude a reforçar a cooperação institucional e a construir soluções à altura dos desafios que enfrentamos. Mais uma vez, bem-vindos a Coimbra. Muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores, senhor vereador com o pelouro do Ambiente e Energia, caro doutor Luís Filipe, agradecer à Câmara Municipal, em primeira instância, o espaço e a reabilitação que este espaço teve ao longo da última década e que, na realidade, nos permite estar aqui hoje, que basicamente nos apraz e com muita honra recebermos aqui a cidade da Sapiência, esta área da energia. O dia de hoje vai ser um dia essencialmente para escutar, mas também, obviamente, passar algumas mensagens. Da nossa parte, Enze, agradecer a presença de todos. Temos aqui uma sala muito completa e muito diversificada, com um conjunto de entidades públicas e um conjunto de entidades privadas, do setor da energia e de outros setores que, na realidade, são os grandes consumidores de energia deste país. Nós costumamos dizer que, na realidade, a nossa principal tarefa, a nossa principal missão é garantir que o serviço aos consumidores de energia é feito de uma forma eu diria, colaboração, equidade e também interação constante entre entidades públicas e privadas. Da nossa parte, o dia vai ser baseado num conjunto de pontos de intervenção. São basicamente um conjunto de painéis que vão debater esta área energética em profundidade. Vamos, na realidade, interagir sempre em duas vertentes. A vertente da fiscalização, que é a grande questão que nos traz aqui hoje e o grande tema que nos traz aqui hoje, que basicamente tem a ver com o garantir que o setor funciona de uma forma corrente e regular e que todos cumprem as mesmas regras. Basicamente é essa a principal missão da fiscalização. Daí, na própria conferência, a designação fiscalização e prevenção virem associadas. Na realidade, a fiscalização começa por ser, muitas vezes, o prevenir também, o fazer com que, por via de ações de equipas no terreno, se possam antever situações e se possam, eu diria, prever dificuldades ou questões que todos os mercados têm. Este mercado da energia é um mercado que está, obviamente, no cerne de várias atividades, quer elas sejam públicas ou privadas. É transversal, eu diria que quer da área de transportes, quer da área da indústria, quer da área de serviços ou, muitas vezes, em forma de serviços dedicados ao setor residencial, a interação é constante e é permanente. O dia de hoje vai ser baseado em um conjunto de oradores e um conjunto de painéis que vão tentar abarcar as várias áreas, desde uma área que muitas vezes tem ali uma interação mais pública, até depois às áreas que de alguma forma interagem com toda a atividade económica. Ia pedir para colocarem os meus 2 slides de apoio, que iria aqui compartilhar convosco nesta introdução. O setor da energia tem várias formas de interagir com o consumidor. Os 3 setores que falámos há pouco, ou áreas de consumo que falámos há pouco, transportes, indústria, serviços, eles, na realidade, têm também várias fontes energéticas. Uma delas é o setor petrolífero, sendo que no setor petrolífero temos, obviamente, aqui um conjunto de responsabilidades enquanto Enze, já na vertente das reservas. Mas, na realidade, este setor petrolífero, que está na origem, digamos assim, da crise global que temos neste momento e pela frente, este setor é um setor dinâmico, é um setor muito resiliente e é um setor que faz e fará parte do mix energético presente e futuro. Isso não tínhamos qualquer dúvida. De resto, no ano de 2025, ele está encerrado, verificamos aqui três questões de dinâmica.
Em primeiro lugar, há um crescimento volumétrico total. O país consome atualmente quase 9 milhões de toneladas de produtos petrolíferos, isto nas introduções ao consumo. Depois há ali um outro valor ainda que tem a ver com a produção energética, tem a ver ali com a produção industrial, nomeadamente da área de refino, que não está aqui considerado. Este é o, digamos que, vetor introduções ao consumo, para estes tais segmentos que falei há pouco, e experimentámos aqui, obviamente, esta tal resiliência do setor petrolífero e do setor que, na realidade, tem a principal componente ainda da nossa matriz energética. Crescemos cerca de 1%, 1,2%, para ser mais exato. Significa que ainda estamos numa fase de crescimento. Estou-me a referir ao ano 2025, não me estou a referir a este primeiro trimestre de 2026, que os números ainda não estão apurados, mas que certamente terão aqui outras dinâmicas. Mas 24 versus o ano de 25, tivemos aqui um crescimento de 1,2%, com dois, ou eu diria três vetores também importantes. Em primeiro lugar, há uma fase ainda de crescimento bastante acentuado em dois vetores, ou em duas áreas. A área das gasolinas, os produtos combustíveis na forma de gasolina têm ainda um crescimento bastante evidente, e depois, dentro de outra vertente, também a componente dos combustíveis para a aviação. Esses são os grandes crescimentos que estamos a registrar. As gasolinas cresceram acima de 5% e a área da aviação acima de 3%. São crescimentos, digamos assim, sustentados por variedíssimas dinâmicas. Desde a dinâmica da aviação, que está muito relacionada com a retoma pós-pandemia de toda a atividade de transporte aéreo, e também na questão das gasolinas, numa dinâmica de gasolinização, a palavra não é fácil, do nosso parque circulante, do nosso parque automóvel ligeiro. Há claramente aí uma vertente, mas também há outras dinâmicas. Há dinâmicas de outros vetores, outras áreas de atividade que estão a dinamizar, de alguma forma, esta área dos combustíveis em forma de gasolina, que tem aqui um crescimento bastante sustentado e bastante robusto. Eu diria que aquilo que são as atividades relacionadas com os hipermercados ou as atividades relacionadas com os independentes, com os operadores independentes, estão a fazer aqui o seu percurso. Mas também os operadores convencionais, que também têm, obviamente, registado crescimentos ainda nesta vertente que aqui assinalamos. Em alguma retração, poderemos dizer que estão ou os gasóleos ou aquilo que chamamos os outros. E os outros, na realidade, são duas componentes. A componente de produtos para navegação, essencialmente para navegação, o fuel, as naftas, muitas vezes também designadas na gíria, mas normalmente o fuel é basicamente o nome técnico que agrega todos estes consumos, está em contração. Também verificamos aqui algumas outras dinâmicas que o tempo também o explicará, mas numa primeira conclusão poderemos dizer que também aqui estamos a contribuir para, eu diria, questão ambiental. Os produtos que estão em crescimento são aqueles de menor intensidade carbónica, ou seja, gasolinas e produtos que, na realidade, têm a ver com esta mesma parte da matriz energética, são aqueles que têm menor intensidade carbónica. Isto na vertente de gasolina, está claro. E isso também, obviamente, tem aqui um impacto, eu diria, também na agenda ambiental, que, de resto, é corroborada na incorporação de bioenergia nestas vertentes. A bioenergia, que na realidade tem aqui uma componente cada vez mais relevante. Sabemos, e vai ser objeto nos painéis, que há aqui questões legislativas também que têm a ver com a integração da RED 3 nesta mesma vertente, e que tem aqui também, obviamente, uma agenda ambiental claríssima. Ou seja, na realidade, a bioenergia necessita dos combustíveis fósseis para crescer, quer na componente de combustíveis líquidos, quer na competência da área de combustíveis gasosos, com o biometano. São áreas que, na realidade, estão aí na agenda ambiental, são áreas que os operadores já, basicamente, criaram dinâmica empresarial própria e que, obviamente, estão a fazer também o seu percurso. Se me permitem, próximo slide, por favor.
Terminava, provavelmente, naquilo que é o mais mediático atualmente, que é a questão que, de alguma forma, interage com a outra componente, não fiscalização e prevenção, que a ENSE tem como competência, que são basicamente a área de reservas. Nesta competência de reservas, temos, obviamente, aqui, eu diria, a vertente de produtos petrolíferos, uma vez mais. É essa a nossa principal competência, embora tenhamos também algumas responsabilidades na área do gás natural, mas aqui na competência da área petrolífera, temos aquilo que basicamente é visível neste gráfico, de uma forma de infografia simplificada. Temos, de alguma forma, alguma proteção à zona do mundo que neste momento é mais mediática. Em 2025, as principais fontes de produtos petrolíferos estão aqui espelhadas. A principal fonte, ou as principais fontes, são ou mediterrânicas ou africanas. É essa a nossa principal origem de produtos, tendo depois, já na área asiática, alguma outra exposição, mas que basicamente se converte em cerca de 10% do seu total. Ou seja, mais de 40% da nossa energia, neste caso petrolífera, tem como fonte o Brasil. É essa a principal fonte de fornecimento de produto. Na vertente africana, a principal fonte acaba por ser aqui a Argélia e a Nigéria, também dois países que, nesta fase, estão ainda, de alguma forma, fora da agenda mediática, esta agenda que agora, infelizmente, estamos a ver e a viver. Já nas outras duas áreas, quer os Estados Unidos, quer na vertente neste caso do Golfo Pérsico, não temos qualquer influência em produtos petrolíferos, sobretudo a crudo, pode haver marginalmente noutros produtos acabados, mas nos produtos que estão na base do portfólio não temos ali qualquer problema e, na realidade, com o próprio Azerbaijão, que é, digamos assim, o fornecimento mais a este que temos, há também algumas questões, mas que, digamos assim, nos protegem de alguma forma. Isso não fez com que Portugal, nesta ação concertada com a Agência Internacional de Energia, não estivesse presente. Fomos um dos países que apoiou a ação concertada. Basicamente, isso significou, em termos gerais, reduzir em cerca de 10 dias as nossas reservas. Ou seja, passámos de um patamar de 92 dias de reservas para cerca de 82 dias de reservas. Isto em termos médios. É esse o nosso impacto a nível da ação concertada. É uma resposta, eu diria, dentro do possível e dentro das nossas capacidades, a um fator que é totalmente exógeno. Ou seja, na realidade, toda esta matéria que se está a desenvolver e toda esta, eu diria, questões de fator exógeno claríssimo, permitem aos países, através, nomeadamente, de ações concertadas, reduzir a pressão em alguns pontos. Esta pressão que fizemos, ou esta ação concertada, visou reduzir, por via da pressão de reservas, a pressão no preço. Basicamente é essa a nossa principal questão e o principal impacto que estamos a ter nesta crise. Ou seja, não temos uma crise ainda, ou todavia, de produto, não a temos. Temos e podemos ter, e estamos a ter, como é evidente, noutras vertentes, uma delas o preço. E o preço aqui, obviamente, a escalada de preços é bem visível e essa escalada de preços, a única forma que tivemos até agora, enquanto ENSE, de intervir e de poder colaborar foi, em conjunto com as entidades públicas que tomaram também a decisão, neste caso a Direção-Geral de Energia e Geologia e, obviamente, também o regulador, acabou por ser a componente de reservas e, neste caso concreto, é um esforço que o país está a fazer, é um esforço também que todos os operadores estão a fazer e que nós, obviamente, agradecemos e reconhecemos. Da minha parte, aquilo que vou fazer é escutar e estar atento às várias questões que vão ser colocadas e, uma vez mais, agradecer a presença e a disponibilidade de estarem presentes connosco neste dia. Muito obrigado. Concluída a sessão de abertura, damos continuidade ao programa com a apresentação ENSE em números, fiscalização e prevenção em 2025. Convido ao palco Fernando Martins, chefe da Unidade de Controlo e Prevenção da ENSE,
para apresentar os principais resultados, indicadores e linhas de atuação da ENSE junto do setor energético. Peço uma salva de palmas. Acho eu. Já está? Já. Bom dia a todos. E o comando também está, portanto, está tudo operacional. Antes de mais, queria agradecer os participantes, que me deixam cheios, portanto, de orgulho, e certamente a minha equipa também, terem tirado um pouco do vosso tempo para estar aqui presentes e encher esta sala, esta maravilhosa sala, que desde já também agradeço à Câmara Municipal nos ter cedido, gentilmente. E naturalmente à Universidade de Coimbra, quando celebramos um protocolo também muito importante que aproxima as duas entidades e para o bem, ao fim e ao cabo, do setor energético. Da mesma forma que também queria agradecer ao NERC o facto de nos ter ajudado a divulgar junto do que aquilo que não é o setor energético, portanto os consumidores finais, principalmente indústrias, hotéis, restaurantes, por aí fora, que também faz parte, ao fim e ao cabo, das nossas ações de fiscalização. E antes de começar a apresentar também, porque hoje é um dia muito especial e não podia deixar de estar, porque foi feliz coincidência o dia, e ainda por cima numa sala de Dom Afonso Henriques, gostava aqui de deixar um sentido homenagem ao Fernando Ribeiro Martins, que não era eu, mas o meu avô, que partiu exatamente faz agora mais de 2 décadas neste dia, e por feliz coincidência, porque ele é um vitoriano, portanto entrava dentro do campo com o rei ao peito. Gostava de lhe fazer uma homenagem a ele, à nossa colega Maria Luz, que também nos deixou há pouco tempo, e outros entes queridos, naturalmente, nossos, pelo que pedia-vos uma salva de palmas, porque é sempre difícil ver alguém partir, e agradecia esse momento. Muito obrigado. Falando de pessoas e essas que fazem parte do dia-a-dia, felizmente, aqui a minha equipa, eu gostava de deixar-lhes aqui a cara dos meus colegas que andam no terreno, que vos visitam, aqui muitos dos operadores diariamente, que garantem que a estabilidade do setor realmente é uma realidade, que realmente podem estar a competir com a certeza que portanto, que o concorrente também está na mesma posição, que pelo menos estão na posição um ao lado do outro, e portanto há aqui uma saudável concorrência, e na realidade a nossa unidade não é mais que 2 dimensões. Portanto, temos por um lado o Centro de Coordenação Operacional e por outro lado o Departamento Nacional de Fiscalização, que juntos, ao fim e ao cabo, fazem o trabalho que nós diariamente temos estado no terreno, desde a análise ao terreno à fiscalização. Isto que eu quero dizer é que nunca vamos para o terreno sem antes termos, portanto, feito o trabalho de casa na secretária, para tentarmos perceber realmente onde devemos atuar, porque infelizmente, como veem, não somos 1000, somos poucos, somos cerca de 20, e o setor é gigante, como vocês também bem conhecem. Começando pelo Centro de Coordenação Operacional, que ao fim e ao cabo tem realmente uma competência para além o apoio no terreno das equipas, portanto, para que nenhum dos nossos colegas se sinta desamparado, porque é difícil, por vezes, em algumas ações de fiscalização, uma equipa de 2 pessoas estarem isolados, não saber o que é que se passa. Portanto, nós temos sempre um acompanhamento do Centro de Coordenação dessas equipas, porque pode acontecer a intervenção, por exemplo, e já aconteceu várias vezes, da GNR ou da PSP para nos acompanhar. Quando temos também operações conjuntas com outras entidades, como a Direção-Geral de Energia, a ERS, a ASAI, e outras entidades que nos fazem acompanhar. Tentamos sempre acompanhar o setor de uma forma de monitorizar, para identificar alguns alertas que nos possam surgir no dia-a-dia e que nos levem também ao terreno a determinado tipo de ação de fiscalização. E a articulação entre operadores, naturalmente, também é feita por quem, ao fim e ao cabo, tem uma visão mais geral do setor e que possa criar pontes para facilitar o trabalho depois de quem vai para o terreno. A preparação e coordenação da resposta em contexto de crise, como aconteceu no dia do apagão, portanto, o ano passado,
em abril, e como aconteceu também há cerca de 7 anos, quando foi a crise energética também declarada pelo Governo, por altura, portanto, da greve do transporte de mercadorias perigosas. No entanto, quando não há crises, quando não estamos no terreno, há muito trabalho para se fazer e, portanto, como há bocado estava a referir, as pontes para outras entidades, existe um sem número de entidades e quando estávamos a preparar este slide, realmente identificámos que já trabalhamos com tantas entidades que às vezes perdemos noção do número e do tipo de entidades com quem temos trabalhado ao longo deste tempo. A colaboração tem sido em várias vertentes, porque hoje o setor energético, como há bocado e bem o Sr. Presidente estava a dizer, cada vez, portanto, já não conseguimos fazer nada. Aliás, no apagão viu-se a dificuldade que foi em conseguir, na realidade, fazermos o nosso dia-a-dia normal sem energia. E esta só era elétrica, portanto, depois foi um pouco de efeito dominó. A gestão da qualidade, portanto, nós temos a implementação de um sistema para garantir a qualidade no âmbito da ISO 17020, em que garantimos que todo o processo de ação de fiscalização é feito por qualquer inspetor da mesma forma. Portanto, para criarmos aqui também alguma diferença para aquilo que possa ser diferenças maiores, portanto, temos todos instruções de trabalho, portanto, tudo devidamente plasmado em documentação em que os inspectores seguem, e depois, naturalmente, cada inspetor tem o seu poder e a sua capacidade de argumentação e de espírito crítico, e aí, naturalmente, cada um é diferente. Mas o método, a forma para chegar, portanto, do princípio ao fim, é sempre feito da mesma forma. E garantindo assim também uma passagem de qualidade para quem é fiscalizado, ter a certeza que não está a ser fiscalizado de forma diferente do que qualquer operador. Depois temos a monitorização dos biocombustíveis, portanto, o acompanhamento e a modernização e a gestão dos biocombustíveis. Na realidade, o que nós fazemos após a área do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, portanto, de fazer a prova da sustentabilidade do produto, dá-nos indicação, portanto, que podemos emitir os títulos de biocombustível e o acompanhamento depois e monitorização da cadeia de valor, desde a matéria-prima também até à sua introdução ao consumo, é realizada conforme o que está previsto na legislação e, portanto, este trabalho também sim é executado no âmbito do Centro de Coordenação Operacional. Depois temos a averiguação da causa dos acidentes, confesso-vos que é da nossa missão mais dura, mais crua, na realidade. Muitas vezes fazemos também a pedido da ACT e dos tribunais para garantir realmente uma terceira entidade independente que possa averiguar a causa do acidente, mas realmente é algo muito duro para qualquer pessoa poder ter que fazer, ao fim e ao cabo, esta averiguação do acidente no local, porque infelizmente, quando se trata de energia, portanto, são acidentes graves, muito graves, na realidade, como imaginam. Depois temos a gestão de reclamações, no âmbito, inclusive, de um protocolo com a entidade reguladora, portanto, com a ERS, no âmbito do livro de reclamações da DGC, só para o tratamento de denúncias em postos de abastecimento de combustível, um protocolo que foi celebrado no momento da passagem de NMC para ENSE, algo que já vinha a ser feito portanto, anteriormente na entidade, quando passou para a regulação da ERS, a ERS, e bem, pronto, preferiu manter esta articulação que muito tem funcionado entre as duas entidades e sempre com grande responsabilidade, naturalmente. E depois, por fim, e que estamos a falar de transição energética, não deixamos apenas estar em Portugal e, portanto, também gostamos de perceber e aprender com entidades estrangeiras e aí somos responsáveis, somos coordenadores de um grupo de trabalho de transição energética no âmbito da RELOP, onde também estamos a ser, portanto, em streaming para os países de língua portuguesa que fazem parte desta associação, juntamente com a ERS também, com a entidade reguladora, onde participamos como entidade fiscalizadora nos trabalhos de REFUREC, portanto um grupo de trabalho independente a nível europeu, portanto de entidades que gerem todo o que é o setor dos biocombustíveis, e depois também num fórum
portanto, de sustentabilidade energética, mas dirigido só à defesa nacional, portanto, no âmbito da Agência Europeia da Defesa, ao qual nós damos apoio, principalmente ao Exército, no que diz respeito a matérias do setor energético. E, portanto, este é o trabalho também invisível, que assim não se vê no terreno, mas que a minha equipa muito bem implementa, quer as caras de liderança são a Maria do Céu Sá-Água, que está neste momento destacada no gabinete do Sr. Secretário de Estado de Energia, e do Tiago Silva como coordenador e de João Completo como responsável pela área da qualidade. Então, e da informação à ação, portanto, a análise de risco, a prevenção e a fiscalização, há aqui uma simbiose e, portanto, onde a equipa muda o shift, basicamente é esse o objetivo, e, portanto, temos um plano nacional, portanto, de prevenção e fiscalização, todos os anos, planeado com a sua antecedência, naturalmente, onde destaca aqui algumas das nossas atividades. Ele está público, portanto podem consultar, não vos vou amassar aqui, mas, portanto, temos desde as reservas de segurança, a armazenagem de postos de abastecimento, infraestruturas elétricas, gás natural, mobilidade elétrica, biocombustíveis, portanto, como também há bocado e bem o Presidente estava a dizer, portanto, nós tocamos em todos os vetores energéticos e, na realidade, temos uma equipa multidisciplinar que, com o seu tempo, está a ganhar as suas valências, porque naturalmente o engenheiro eletrotécnico tem mais capacidade para avaliar instalações elétricas do que um engenheiro mecânico, por exemplo, noutra área mais relacionada com o gás natural, por exemplo, ou a área dos biocombustíveis, com quem tem a informação adequada para o efeito. No entanto, cada vez mais os colegas estão formatados e estão a aprender e a evoluir para poderem atuar em qualquer uma destas circunstâncias. Neste âmbito, como há bocado vos tinha dito, portanto, temos o IPAC, portanto, desde o planeamento à visita no local, ao registro de visita, que fica perante o operador que é fiscalizado, é elaborado o seu relatório e depois o processo tem o seu seguimento natural e, portanto, ao fim e ao cabo, vai para as entidades que necessitem de ter conhecimento dos seus resultados e o próprio entidade que é fiscalizada. Temos tudo informatizado, o nosso vogal executivo não se cansa de dizer que realmente não tem um papel em cima da mesa, que todo o nosso serviço é feito na aplicação, portanto, desde a aplicação de fiscalização, passando pelo nosso levantamento do alto, portanto, no próprio software de GIC e até o próprio gestão documental da ENSE. Portanto, não existe um único papel a circular, o que nos facilita e o que esta equipa, que são 20, conseguem fazer trabalho, se calhar, de 40 de outras entidades que não tenham, na realidade, esta valência e esta capacidade que a ENSE nos permite realmente de informatizar, digitalizar todo o processo. Um pouco também já a transição energética, ao fim e ao cabo, a resultar. E agora deixava-vos, então... Eu aqui estou a ver meio cortado, por isso é que agora fiquei preocupado, mas dá para ver os números. Deixava-vos o resultado do que foi o trabalho do ano passado, 2025. Portanto, mais de 1.400 ações de fiscalização. Portanto, estamos a falar, novamente, repito, 20 inspectores. No âmbito da ação de fiscalização, as reservas petrolíferas, como há bocado estávamos a ver, fazemos a fiscalização a 1,5 milhões de toneladas de reservas. São mais de 925 infrações disponíveis com coima, infelizmente, o ano passado, algo que também, para deixar claro, não é a nossa fonte de rendimento, portanto, não andamos caça à multa, como alguns possam pensar, não é verdade, portanto, desde as coimas que possam ser aplicadas, não revertem para a ENSE. Também temos a preocupação, e reportamos à Direção-Geral de Energia, para depois reportar à Comissão Europeia. Fazemos as colheitas da qualidade dos combustíveis, quer seja rodoviários, marítimos, portanto, é o nosso trabalho também junto de quem distribui ao consumidor final. A emissão dos biocombustíveis, dos títulos, só para terem uma ideia, portanto, nós emitimos quase 181 mil títulos no ano passado e, portanto, a nível de reclamações, gerimos mais de 4 mil processos de reclamações no âmbito dos postos de abastecimento. Para terem uma ideia, desde 2020, estes são os números, não vos vou dizer, mas andamos mais ou menos à volta de 1/5 por ano, portanto, do que foi dito para 2025.
E isto realmente são valores grandes para uma entidade que, ao fim e ao cabo, como matéria-prima, tem um número reduzido ainda de inspectores no terreno, mas que realmente se multiplicam, realmente fazem o seu trabalho de forma eficaz, eficiente, acima de tudo, e não é só porque, portanto, hoje vamos fiscalizar a B e C. Não, este A, B ou C é planeado. Portanto, há aqui realmente um trabalho muito grande de conhecimento, principalmente do setor, conhecimento do setor, da proximidade com os operadores, o que nos permite realmente ser aqui muito eficientes no nosso trabalho e conseguimos tirar o máximo partido aqui da nossa capacidade junto do terreno do setor energético. Obviamente que os meus colegas vão estar a pensar, pois, tu é que nos exploras a nós, mas pronto. Mas eu admito que eles sabem perfeitamente que é sempre com rigor e que tentamos sempre defender primeiro o homem e a mulher, naturalmente, que vai para o terreno. Para isso, e convido-vos depois também a visitar o nosso Plano Nacional de Fiscalização para 2026, este ano já está a decorrer, deixo-vos só aqui os principais números. Portanto, nós temos 19 objetivos principais de fiscalização, portanto, do setor energético, eles estão descritos, e utilizamos uma metodologia do o quê, como e porquê, para percebermos se realmente faz sentido também fiscalizar. Portanto, é algo que fazemos e fazemos em conjunto, sempre perto do final do ano a equipa junta-se para fazermos este trabalho. Serão aproximadamente, porque nunca sabemos em rigor quantas ações de fiscalização é que serão no terreno, mas a não ser para a ordem dos 1.400, e portanto uma cobertura nacional, a nossa competência é nacional, é no território continental. A nível de reservas incluímos as ilhas dos Açores, portanto a região autónoma dos Açores e da Madeira. E, por fim, deixava só esta reflexão, que estes resultados não são apenas números, são o reflexo daquilo que eu vos tenho tentado aqui passar um bocadinho, portanto, do rigor, da dedicação da equipa e da capacidade de resposta, e sempre, obviamente, ao serviço do setor energético. E esta mensagem é também, não só, portanto, para os meus colegas, de gratidão daquilo que têm feito pelo setor, mas também para explicar aos operadores que realmente a mais-valia que é terem uma entidade que cela, ao fim e ao cabo, pelo vosso negócio, de forma a poderem competir em igualdade com qualquer operador e que este não esteja a evitar custos de contexto, por exemplo, ou não cumprir com aquilo que tanto trabalho vos possa dar para estar dentro do que é aquilo que está previsto na legislação. Portanto, desde a altura do licenciamento, se realmente o mantém e se realmente depois cumprem com o que é a obrigatoriedade de reporte e de manutenção da exploração da infraestrutura e por aí fora. E julgo que, pois é já o meu colega, portanto, faltava aqui um obrigado. E, portanto, ia deixar aqui o agradecimento novamente por terem dispensado do vosso tempo para estar aqui connosco e agradecer a todos os presentes. Muito obrigado. Agradecemos ao Fernando Martins pela sua apresentação. Faremos de seguida uma pequena pausa para café, de cerca de 30 minutos. Portanto, pedimos a todos os participantes que regressem atempadamente à sala para que possamos retomar os trabalhos por volta das 11h15, com a apresentação de uma ação de fiscalização. Muito obrigado, até já.